Olá, está começando agora o Multicidades. Aqui a gente vai tratar dos principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico contigo a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. E estamos em setembro, mês em que o Estado comemora a sua identidade. Essa semana começou o acampamento Farroupilha e o assunto de hoje é voltado para a tradição, em especial o tradicionalismo gaúcho. Para conversar comigo, está aqui no estúdio Isabela Nunes da Silva, primeira prenda do Rio Grande do Sul, eleita na 53ª Ciranda Cultural de Prendas. Boa tarde, Isabela, que prazer te receber aqui. A nossa representante máxima da beleza e da cultura gaúcha, que bom te ter aqui no estúdio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso tradicionalismo gaúcho agora em setembro. Isabela, a gente sabe que os concursos de prenda, eles são bem diferentes dos concursos de beleza, né? É avaliado uma série de coisas, são muitos critérios a serem levados em consideração. E eu vi na tua biografia que você participa desde sempre desses. Conta um pouquinho a tua história pra gente. Bom, a minha história no meio tradicionalista, ela se inicia desde antes de eu nascer, na verdade. A minha família, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai, sempre se envolveu com os CTGs. E desde 1998, meu pai e a minha mãe estão na mesma entidade tradicionalista, o CTG Estância da Serra, o qual eu represento. Eu venho, então, dessa construção... Que é de Osório, né? De Osório, isso, exatamente. Eu venho dessa construção de tradicionalismo gaúcho como uma herança familiar. E quando eu nasci, já ali nos primeiros passos, nesse envolvimento com a parte artística, eu participo das cirandas culturais de prendas desde os 4 anos de idade. Nossa, a minha mãe foi prenda. Muito cedo, que legal. Sim, hoje eu tenho 19, então faz 15 anos essa trajetória. Minha mãe foi prenda, então foi assim a minha inspiração para iniciar a minha participação nas cirandas. E ao longo desses 15 anos eu conquistei alguns títulos. Hoje estou como primeira prenda do Rio Grande do Sul, conquistei o título, como tu falastes anteriormente, na 53ª Ciranda Cultural de Prendas, que aconteceu em Porto Alegre, e trago para Osório, depois de muitos anos, nós nunca tivemos no CTG Estância da Serra, em Osório, uma primeira prenda do Rio Grande do Sul no formato como um evento acontece atualmente. Nós tivemos só a mais linda prenda do Rio Grande do Sul em 1967, quando o concurso se tratava sobre a beleza, mas hoje, com os novos moldes, Osório ainda não tinha recebido esse título. E o litoral norte gaúcho, há 35 anos, não tinha uma primeira prenda do Rio Grande do Sul. Bacana. Então, realmente é muito significativo, é o meu terceiro título estadual. Eu já fui terceira prenda mirim do Rio Grande do Sul, 2016, 2017, primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, 2019 e 2020, que acabei ficando até 2021 em virtude da pandemia. Uhum. Exatamente. E agora conquisto pela terceira vez, e dessa vez o título máximo da representatividade da mulher, da criança, da jovem tradicionalista. Eu sou a segunda pessoa na história dos 54 anos de Ciranda Cultural de Prendas a ter 3 títulos estaduais. Nossa. Então, para mim é realmente muito significativo, é a materialização de um trabalho, a construção de um sonho familiar e de um sonho meu também. Isa, e como é que funciona a preparação de vocês para esses concursos? Assim, como eu falei, eles são bem diferentes, né? Tem essa pegada muito cultural na qual vocês têm que se debruçar e saber muito. Conta pra gente como é que funciona essa questão da preparação e quais são os critérios que são julgados no concurso. Hoje, a ciranda envolve principalmente cultura e conhecimento, principalmente. Nós temos um trabalho desenvolvido, no mínimo, durante 3 anos, porque são 3 etapas. O concurso interno, dentro das nossas entidades tradicionalistas, o concurso regional, em cada uma das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul, até nós chegarmos ao concurso estadual. Em se tratando das provas, a primeira que eu gosto de citar é sempre a prova escrita, que envolve justamente o conhecimento. As prendas mirins realizam 35 questões objetivas. Caramba. E as prendas juvenis e adultas, 30 questões, se tratando de história do Rio Grande do Sul, geografia do Rio Grande do Sul, tradição, tradicionalismo e folclore. Eu tinha 16 livros na minha bibliografia e em torno de 50 tópicos de pré-requisitos para trabalhar quanto a isso. E os outros 5 pontos que diferem, então, da categoria mirim é porque a juvenil e a adulta
tem um tema se tratando da redação em específico. Nós não temos nenhuma lista prévia, nós não sabemos o que pode vir. É mais ou menos no estilo do Enem, por exemplo. E o tema desse ano que eu escrevi foi sobre a importância do tradicionalismo trabalhar contra o etarismo e promover um envelhecimento saudável aos nossos idosos. Olha que bacana. Então essa é a nossa prova escrita. Depois nós temos a mostra folclórica, que também é um trabalho que vem de mais tempo. Porque a mostra folclórica, ela trabalha com uma pesquisa de campo. Então, através de um tema determinado pelo movimento tradicionalista gaúcho, que o meu tema foi sobre artesanato em fios e fibras, como legado cultural no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos junto às nossas regiões e aos nossos municípios, pesquisando com entrevistas com pessoas que entendam sobre o assunto. Eu escolhi falar sobre a tecelagem por ser muito característica de Osório e também da minha região, e também por ser um legado familiar. Eu cresci acompanhando a avó tecendo e fazendo, né, essa arte tão milenar que é tão importante para a nossa cultura. E depois, no concurso em si, em um espaço de 2x2, em um stand, nós temos 10 minutos para apresentar o nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de levar para a Ciranda Cultural de Prendas todos os processos que envolvem a construção de uma peça de tecelagem. Claro, não consegui realizar a tosquia em si, mas a partir da lavagem até o fato de retirar a peça pronta do tiar, eu apresentei aos avaliadores. Que legal. Depois da mostra, nós temos a prova artística e oral. A primeira que acontece, elas são em sequência, mas a primeira é a prova oral. As prendas mirins têm um tema já pré-determinado, normalmente envolvendo brinquedos e brincadeiras folclóricas, mas as prendas juvenis e adultas novamente vêm com uma temática que nós não sabemos o que é. Em torno de 25 minutos antes, nós sorteamos um tema. O meu foi sobre o racismo junto à sociedade e ao movimento tradicionalista gaúcho, e temos que discorrer sobre ele durante a nossa prova, trazendo aspectos sociais, aspectos tradicionalistas, da filosofia do movimento tradicionalista gaúcho. E, em sequência, a prova artística, em que nós escolhemos entre declamar, cantar ou tocar algum instrumento. Nós apresentamos uma dança tradicional, uma dança de invernada e depois uma dança de salão. Essas são as 3 provas que acontecem no dia do evento. Mas um mês antes nós enviamos um relatório que é quase como se fosse um TCC, junto da nossa pesquisa da Mostra Folclórica. E nesse relatório de atividades, nessas nossas vivências, constam os projetos que nós realizamos enquanto prendas, voltado ao ambiente social, ao ambiente cultural, também o que nós promovemos junto às nossas entidades e de que forma nós auxiliamos a nossa comunidade, bem como a nossa participação em eventos propriamente ditos a nível estadual e a nível regional, junto com o nível interno. Isa, você é muito jovem, tem 19 anos. Queria saber assim, a tua opinião a respeito da participação dos jovens no movimento tradicionalista. A gente percebe assim, eu sou do interior, né, também, então a gente é meio criado em CTG, né, acompanha toda a movimentação, principalmente em setembro, são muitas atividades, enfim. Inclusive um beijo para o pessoal do CTG Tropeiros do Rio Branco, que eu também fui primeira prenda juvenil, caso vocês não saibam. E a gente vê essa movimentação. No interior, as coisas acontecem no entorno do CTG. Mas a gente percebe, assim, meio na capital, uma deixada de lado. Como é que hoje, você com 19 anos de idade, enxerga essa participação do jovem? A origem do movimento tradicionalista gaúcho vem da participação do jovem. Em 1947, quando nós damos o pontapé inicial para o início do tradicionalismo, foi através de 8 jovens liderados por Paixão Cortes, de Porto Alegre e do Colégio Júlio de Castilhos, que percebem o quanto a nossa cultura estava sendo deixada de lado perante um nacionalismo exacerbado. Então, o movimento tradicionalista gaúcho chega nessa função com a juventude hoje, e eu, junto dos meus outros 17 integrantes da gestão estadual, temos como objetivo e como preocupação justamente de aproximar os jovens do movimento. Porque nós sabemos o quanto a era digital tem influenciado hoje. E ter jovens em bailes, em participações artísticas, dançando invernada, declamando, cantando, ouvindo até mesmo músicas gaúchas, é muito difícil. E nós, enquanto representatividade, e os concursos de prenda, e os concursos de peões também que acontecem, trazem esse objetivo de justamente unir as novas gerações ao movimento em que nós estamos inseridos. Nós costumamos dizer que o MTG sempre está em movimento, nosso nome não é à toa.
Nós evoluímos e buscamos seguir as modernidades, até mesmo utilizando dos meios tecnológicos para divulgar a nossa tradição e para também ser uma forma de nos aproximar desses jovens, mas sempre mantendo a nossa essência. Então, a partir do momento que nós temos uma nova geração, crianças, jovens, adultos, todas as faixas etárias incluídas nesse grande movimento, é a oportunidade que nós temos de manter viva a nossa tradição. Eu não tenho como te dizer que é fácil realmente termos o jovem presente nesse nosso meio, mas eu posso te afirmar com toda certeza que é a juventude que faz o movimento hoje. Nós somos muitos presentes nos CTGs, divulgando a nossa cultura, levando aquilo que nós aprendemos e que nós temos tanto orgulho em representar. Então, hoje a juventude, assim como no início do movimento, é quem mantém viva essa herança, essa chama que nós temos em nossos corações de amor e preservação à tradição do gaúcho. Isa, esse ano a gente, infelizmente, teve essa tragédia no nosso estado, né, na qual é imensurável assim, a gente falar nisso. Eu sempre digo aqui, inclusive ontem eu gravei um especial para o dia 20 de setembro e eu me emocionei de novo, porque eu estive no mesmo lugar onde eu fiz a reportagem e num outro cenário, lógico, a gente vem se reconstruindo. E o Dia do Gaúcho, nesse ano, ele tem uma pegada diferente, né? A gente tem essa... Eu acho que o orgulho de ser gaúcho e saber que nós somos capazes de se reconstruir, né? Mostrar para o mundo a nossa resiliência, a nossa resistência e a nossa capacidade de união está sendo muito importante e muito pulsante no coração de todos. Eu queria, assim, que você dissesse para ti o que esse ano significa, assim, enquanto representante máxima, né, como mulher, né, e como representante máxima aí da nossa cultura. Agora, no acendimento da chama crioula, que aconteceu em Alegrete, a nossa presidente do MTG, a dona Ilva, trouxe exatamente esse ponto aos presentes. Esse ano, o tradicionalismo, a Semana Farroupilha, a chama crioula, é a chama da reconstrução, é a chama da renovação. Nós já tivemos em 2020 a questão da pandemia, que obviamente abalou todos nós, mas as pessoas ainda tinham a sua dignidade preservada. E esse ano nós chegamos em um cenário totalmente diferente, em que as pessoas perderam tudo, tiveram que se reconstruir, estão tendo que se reconstruir. E o movimento tradicionalista gaúcho tem esse papel e essa incumbência de justamente trabalhar junto a essas causas sociais. A nossa Carta de Princípios, que é o documento máximo do tradicionalismo, traz em seu primeiro item sobre auxiliar o Estado na solução de seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. E ao longo de toda a reconstrução do Estado, ali principalmente em maio, nós percebemos a influência e a participação direta das entidades tradicionalistas junto a esse momento. As nossas entidades forneceram alimentos, serviram de abrigo, acolheram a toda a população gaúcha. E hoje, essa Semana Farroupilha, com certeza, esse mês Farroupilha reverencia justamente a palavra resiliência, como tu comentaste, de nós buscarmos preservar as nossas tradições, de mantermos essa nossa essência de preservação, de cultura, de legado, de tradição, mas ao mesmo tempo olhando com carinho para a nossa comunidade que tanto precisa do nosso apoio, enquanto tradicionalistas, enquanto cidadãos, enquanto juventude, que está e tem como objetivo manter tudo isso, essa roda viva, girando e seguindo realmente em construção. Então, o movimento esse ano traz essa grande preocupação de nós realmente auxiliarmos o nosso Estado e buscarmos, através de comemorações, de algumas festividades, reacender também esse divertimento, esse carinho, essa lembrança da preservação da cultura junto a um momento tão triste que nós vivemos agora. Isabela, muito obrigada pela tua participação. Continue tendo esse papel tão grandioso, enquanto jovem, enquanto mulher, de difusora aí da nossa cultura mundo afora. Que prazer te receber aqui. Prazer receber a mãe e a avó também, que estão quietinhas aqui dentro do estúdio e que são personagens extremamente importantes na tua vida, com certeza. A agenda tá cheia. Tá cheia. Essa semana. Que bom que você conseguiu um espacinho para vir até aqui o nosso programa. O de Cidades faz agora um rápido intervalo. A gente já volta.
estamos de volta com o Multicidades. Hoje o nosso assunto é voltado para o tradicionalismo gaúcho. E para falar mais sobre esse assunto e sobre o acampamento Farroupilha, está aqui comigo virtualmente Rogério Bastos, vice-presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo ao Multicidades. Boa tarde a todos que nos assistem. Mais um ano agora com retomada, e estava ouvindo a Isabela falar, realmente essa é a preparação da juventude tradicionalista. CTGs são escolas informais que preparam essa gurizada aí para o mundo, porque o pessoal pensa às vezes que CTG é lugar de usar pilcha, comer churrasco, tomar chimarrão, dançar, laçar, muito antes pelo contrário, esses são os meios. O fim é esse que vocês viram aí com a Isabela, preparar cidadãos para o mundo e bem preparados. E uma grande embaixadora da cultura gaúcha, né? Ela comentava aqui comigo a dificuldade de ter a participação dos jovens, enfim. No caso de vocês, esse ano em específico, né, que a gente tem uma situação completamente diferente das outras, depois das enchentes que afetaram muitas pessoas, quais foram os principais desafios que vocês tiveram para colocar o acampamento Farroupilha aí como está e fazer a coisa acontecer? Sim, eu vou te dar uma visão mais estadual. Nós temos, assim, por exemplo, Canoas, que o Parque Eduardo Gomes foi atingido muito forte. O acampamento está voltando lá, está voltando... Muito lixo, né? Nós mostramos aqui no Fala Rio Grande que ele acabou sendo tomado por entulhos e está sendo feito um mutirão de limpeza para que possa acontecer o acampamento, né? Exatamente. Porto Alegre também, do lado da orla, não tinha como não ser atingido, né? Então, dizem que os Farroupilhas iam invadir Porto Alegre no dia 7 de setembro para afrontar o Império no dia da independência do Brasil. Mas aí, a exemplo dos nossos agostos e setembros, muita chuva, eles acabaram invadindo dia 20, o que foi bom, né? Porque agora nós temos 2 feriados, 7 e o 20. Mas o acampamento Farroupilha de Porto Alegre também foi muito atingido. Muitas pessoas que moravam em Canoas, Alvorada, Zona Norte de Porto Alegre, perderam muita coisa. Então, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil é essa retomada. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo, e é importante. Porque, olha só, nós não tínhamos desfile Farroupilha temático desde 2014, foi o último. Depois nós tivemos alguns passeios na avenida, mas carros temáticos. E por que isso é importante? Olha o quanto aquece a economia de Porto Alegre, das cidades ao redor, os acampamentos. O que há de consumo, o que há de movimentação na cadeia produtiva e econômica desses acampamentos. E não só isso, os desfiles aí que a gente está passando algumas imagens do desfile que começou em 2003, e ainda com os maus olhos, assim, carnaval, o que querem fazer? Na verdade, queria se mostrar a história, a tradição e o folclore de uma forma didática, para que as pessoas não só vissem os cavalos passar na avenida, mas vissem a história passar e poder compreendê-la, poder discutir, rediscutir, compreender que Semana Farroupilha não se fala só em Revolução Farroupilha, se fala em lendas, como a gente está vendo a Cobra de Fogo, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio. As crianças precisam compreender um pouco da nossa literatura oral, como João Simões Lopes Neto, nesse carro, em 2013, nos mostrava a passagem na avenida contando a história do homem que nos deixou um legado de contos, mitos, lendas, para que nós tivéssemos histórias para contar depois, né? É muito importante, né? E a nossa cultura ela é muito rica, ela é muito linda. Eu não sei hoje como é que está nas escolas, assim, eu acredito que se é trabalhado, mas não da maneira como na minha época se tinha muito mais, né? A gente tinha muito mais acesso ao tradicionalismo gaúcho dentro das escolas do que hoje, lamentavelmente, né? Está bem difícil nas escolas. O momento da sociedade é bastante difícil. Eu acho que o Zygmunt Bauman estava muito certo quando disse que nós estamos vivendo um mundo líquido. E é bem assim. As pessoas vão indo, vão fluindo, vão indo e as coisas vão acontecendo, os dias vão passando, a vida vai passando, a gente nem vê a vida passar mais. Então, é importante, Semana Farroupilha, a gente parar, refletir da nossa história, da importância que o tradicionalismo traz para a sociedade.
A Bela falou sobre a Carta de Princípios, quando o Barbosa Lessa escreveu a tese de sentido e valor do tradicionalismo, ele dizia que o tradicionalismo ele existe para auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e a busca do bem coletivo. E foi isso que aconteceu durante as enchentes, os CTGs abrindo as portas, sendo como centro de triagem, de fazer comida, de receber as pessoas. Não era só o lugar de botar pilcha e fazer churrasco. Como eu disse, muito antes, pelo contrário, é o lugar de preparar o cidadão para a sociedade. E os exemplos que foram dados foram muito claros nisso. O CTG mostrando a sua importância nesses momentos. E a tradição gaúcha é isso. Tradição já diz, vem do latim tradire, que quer dizer transmitir, entregar. Se tu não disponibilizar o ensinamento, não passar adiante, tu não fez tradição. Usar pilcha, tomar chimarrão e comer churrasco, se tu fizer isso, tu está simplesmente fazendo uma atividade. Agora, se tu ensinar para a nova geração, como a Bela disse, passar para eles, aí tu estás fazendo tradição. É o ato de transmitir, de passar adiante, de ensinar. Aí nós estamos fazendo. E quando a gente fala em escolas, as escolas deveriam dar de mão dada com o tradicionalismo. Isso já era visto lá nos anos 40 e 50, quando o tradicionalismo começou. A importância disso é que nós vamos ajudar lá na escola a preparar esses cidadãos, que às vezes a escola não tem tempo, e as gurias e os guris aí, prendas e peões, fazem muito bem isso, porque eles fazem o MTG vai à escola, que é o CTG indo nas escolas e ensinando. A nova base comum curricular nos permite o ensino da cultura regional, mas como dizem, né? Nós não temos nenhum professor de matemática, de português, de história, como é que nós vamos introduzir isso? Sendo que a tradição e o folclore podem fazer a transversalidade, pode andar na matemática, na português, na história, em todos eles com exemplos do dia a dia do folclore e da vida de cada um. Às vezes falta nós prepararmos o professor para isso. Exatamente. Falando do acampamento Farroupilha, teve mudanças, né? Tem agora a questão foi adaptado para as pessoas com deficiência, enfim, teve uma série... Teve a pavimentação, que há controvérsias, os gaúchos gostavam muito do barro quando acontecia, mas ficou bonito pra caramba. O que as pessoas vão encontrar no acampamento, principalmente o de Porto Alegre, que é o tradicional do nosso estado aí? Vale um pouquinho de história sobre isso. Eu estava lá no início, 2001, quando foi tirado as lonas e colocados os galpões. Manolito Savariz é o nome da pessoa que, junto com o Chiru, que já é falecido, e o Kurt Zimmermann, que começou aquele parque ali. O parque foi criado em 1982. Em 1987, foi feito o primeiro acampamento oficial do Parque da Harmonia. Pode procurar na história que você vai encontrar isso. Kurt Zimmermann, o Chiru, que organizou o primeiro evento lá, o Heraldo, que já é falecido, já foi homenageado pelo acampamento. E todo esse tempo houve uma evolução acompanhando a sociedade. A questão de acessibilidade ela é importante. Já se pensou no passado em calçar o parque, mas aí vinha dizia assim, bom, vai virar uma Expo Inter. Porque o pessoal, era ruim se embarrar? Era, mas é o momento de tu botar o pé no barro, aquela ideia da experiência do usuário. Como é que eu quero me sentir? Eu quero andar no piso, no asfalto? Isso aí eu ando na cidade normal. Mas beneficiou. Tem um lado ali todo que está calçado para quem gosta, tem um outro lado que o pessoal pode caminhar e ainda botar o pé no barro, mas o importante mesmo é a gente compreender que o acampamento se adapta ao momento social. Nós já tivemos mais de 450 acampados no parque, era gigantesco o acampamento Farroupilha. Eu acho que bateu esses números aí ali em meados da década passada, da primeira década, entre 2001 e 2010, foi os maiores acampamentos. Claro que agora ele reduziu, aumentou o espaço de estacionamento, está calçado, tem uma outra visão, mas são momentos da sociedade. Para quem gosta de um grande evento, pode se servir que o acampamento Farroupilha vai mostrar um grande evento para a sociedade.
Rogério, gostaria de agradecer a tua participação. Queria passar muitas horas conversando contigo, a gente trocando ideias sobre tradicionalismo e sobre o quanto isso é importante para a gente. Já te faço um convite, quero fazer um programa especial nesse mês nosso de setembro aí, falando sobre os festivais nativistas e vou tentar trazer grandes nomes aí que fizeram história aqui no nosso estado e quero tua participação junto para conversar com a gente. Parabéns aí para o trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Convidar o pessoal para o dia 20, para o desfile cívico-militar às 8h30 da manhã na Avenida Beira-Rio. Depois o desfile temático, contando o centenário do Jaime Caetano Brau e o bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E depois o desfile tradicional, tudo voltando com muita força. E encerro dizendo que o Jaime Caetano Brau, nosso homenageado, diria: o dia que eu me for, rumbeando a querência eterna, eu hei de bolhar a perna na frente do Criador. Não chorem ao pajador do velho pago florido, que há de cantar comovido até o último repuxo, porque só em nascer gaúcho vale a pena ter nascido. Ai, que coisa mais linda, obrigada. Gente, com as bênçãos do patrão velho, eu me despeço do Multicidades de hoje, que vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.